Primeiramente, então, é um prazer, é uma honra estar aqui. Agradeço o convite da Liferay e da Entage para estar falando do ponto de vista do cliente. Então, essa é uma apresentação realmente sobre a perspectiva do cliente, usando a plataforma Liferay e usando um parceiro da Liferay, né, que foi a Entage. Eu sou professora da universidade e estou atualmente como coordenadora de marketing. E é por isso que eu estou trabalhando aqui, assim, apresentando, né, sobre essa perspectiva mesmo dos desafios e como foi que nós chegamos a esse desenvolvimento, né, em que pé nós estamos. Então, em 30 segundos, essa é a universidade. É uma universidade particular. Foi fundada em 1973 como universidade. Isso, no Ministério da Educação, para quem não sabe, a gente nunca começa uma universidade como universidade. Começa como faculdade, depois se torna centro universitário, e depois é que passa a ser uma universidade. E não foi o nosso caso. A gente já começou como uma universidade, fruto de um visionário, que foi o nosso fundador, que é o Edson Queiroz, que, além de fundar a universidade, fundou outras 23 empresas de diferentes ramos, né? Então, hoje, fazemos parte de um grupo, um conglomerado de empresas que tem desde tinta a eletrodomésticos, gás, água e por aí vai. Então, é um enorme conglomerado. Somos, então, estamos sendo, né, considerada a sexta melhor, pela sexta vez, né, consecutiva, pela sexta vez, a melhor do Norte e Nordeste. Esse é um ranking que a gente preza muito, né? Faz parte inclusive da nossa missão, está entre as 10 melhores do Brasil. Então, a gente tem construído isso aí devagarzinho. Isso aqui, pessoal, é o nosso espaço cultural Unifor, né? Nós somos reconhecidos, inclusive, também por esse espaço. A gente brinca dizendo que a gente trabalha na nossa área lá, que é o prédio da reitoria, que as nossas paredes valem milhões, literalmente, né? Então, é um acervo, está entre o terceiro maior acervo privado do Brasil. Então, realmente um grande espaço, e está se transformando nesse polo aí da parte cultural, né? Temos 25 mil alunos de graduação, 3 mil de pós, temos aí um corpo docente de cerca de 1.300 docentes, com 40 cursos de graduação, 80 de especialização em MBA, além dos cursos de curta duração, que a gente nem colocou aí, né, que são cerca de 130, mas como tem uma periodicidade muito diferente, eu nem fiz a menção. São 16 programas de mestrado e doutorado, com alguns com um nível altíssimo da CAPES, e que nos orgulha muito, né? Então, realmente, fazemos jus ao nome universidade por trazer essa questão da pesquisa junto conosco. Temos 2.300 empresas parceiras, né? Ou seja, a gente coloca os nossos alunos, a questão da empregabilidade, essa inserção no mercado de trabalho está muito próxima da gente, tá? Então, a gente tem muitos parceiros justamente para que nossos alunos já tenham contato direto com o mercado desde muito cedo. Temos 120 universidades estrangeiras conveniadas, em 21 países diferentes, tá? A gente oferece também algumas disciplinas em inglês, o que nos faz também ser um polo, né, trazendo alguns alunos estrangeiros para a nossa instituição. O nosso campus é enorme, né? Temos mais de 720 mil metros quadrados. É tão grande que é comum nós termos animais silvestres espalhados pelo campus, tá? E temos uma lagoa, temos até prefeito. Vocês acreditam nisso? A gente tem um prefeito lá para cuidar do campus, porque é muito grande. Tudo bem até aqui? Tudo bom? Então, olha só, esse é o nosso cenário atual, né? A gente tem 86, né, concorrentes diretos no mercado. Isso estou falando só do meu estado, tá? Que é o Ceará. Então, é um cenário diferente daquele que a gente tinha há 10 anos atrás. Eu sou de uma época em que eu sou ex-aluna da universidade e fiz minha primeira graduação lá, e eu sou de uma época que só tinha a federal e a estadual. Não existia mais nenhuma outra, tá? Então realmente foi uma evolução assim enorme, né? Só falávamos de 3 instituições de ensino, hoje nós falamos de 86. Então, foi um pulo, em 10, 15 anos, a gente teve essa concorrência enorme. O nosso posicionamento é pela qualidade, então a gente não vende
pelo preço, embora o nosso ticket médio seja o mais alto. Realmente, somos a mais cara. Aí, a nossa maioria dos nossos alunos são da geração Y, né? Então, isso significa dizer que, cada vez mais, a gente tem que se aproximar deles pelos meios pelos quais eles nos procuram, que é a internet, né? Então, as pesquisas nos mostram que eles procuram os nossos cursos usando, né, a internet, e a gente tem, justamente por conta disso, esse grande desafio, que é justamente trazer um novo portal. Então, esse era o momento. As nossas pesquisas mostravam que a gente não estava conseguindo converter tanto ou mostrar o que a gente melhor tinha para oferecer para eles, justamente pela nossa deficiência do nosso portal. Então, essa é a nossa EMA. Quando vocês forem lá no nosso campus, vocês vão ver algumas delas andando por lá, tá bom? Então, esse é o nosso site atual. É um site de 2010 e que ele tem alguns problemas, né? A gente usa uma plataforma que é o Joomla, uma das primeiras versões do Joomla, que não está sendo atualizada, e vocês imaginam, né? Então, está bem aquém do que a gente, né, pode oferecer para os nossos alunos. E é um site que tem muitos problemas, né? Alguém poderia listar algum? Que problema que vocês veem aí? Isso é a nossa home. Não tem, né? Não é responsivo. Esse é um problema terrível, né? Qual é o outro problema que você já vê de cara? Pode xingar, pessoal, não tem problema, não. É ruim, ela é ruim. É por isso que nós estamos mudando. O que mais? Qual é o outro problema aí? Está poluído, né? Está muita informação, a gente não sabe nem para onde vai, e tem tantos outros, né? São muitos os problemas, tá? Então, a gente sabe disso, e é por isso que a gente quis, né, investir. É um site que ele é visitado, ele é bem visitado, tá? A gente colocou aí 30 mil acessos, até a Virna me corrigiu, disse, mas, Carol, botou tão poucos, né? Eu digo, não, isso é considerando, assim, tirando a única, pessoa única, IP único, tirando todas as outras acessos internos, né? Então, mas é um site que tem uma boa visitação, mas que tem muito, né? Que precisa ser feito, né, muitos ajustes, e é por isso que a gente está justamente mudando. Então, a historinha como foi? Essa é uma nova gestão da Diretoria de Comunicação e Marketing. Eu estou no setor, entramos em 2016, em janeiro, e a minha chefe disse, olha, vamos lá, vamos fazer um grande projeto, que é o novo site. E aí, a pessoal da TI, lá da universidade, disse, não, pode deixar que a gente vai contratar aqui uma nova plataforma, né? E, quando foi em agosto de 2016, nós fechamos aqui com a Liferay. E, nessa época, nesse momento aí, a gente já achava que a gente iria desenvolver o novo portal por nós mesmos, né? Queríamos ser marketing e TI, e que nós iríamos ser suficientes e ter essa capacidade de desenvolver esse site sozinhos, com essa nova plataforma. Eu me lembro que eu participei de um treinamento, eu até o vi por aqui, eu acho que é o Anderson, da Liferay. Está por aí, o Anderson? Cadê o Anderson? Está ali, né? Eu vi na outra sala. O Anderson foi lá na Unifor, deu um treinamento para a gente, eu fiquei maravilhada com a plataforma. Eu digo, gente, isso vai ser o must, né? Vamos dar o que falar. Bom, mas aí isso era em agosto, né? A gente estava recebendo esse treinamento, achando que em pouco tempo a gente ia conseguir colocar o site no ar. Quando foi em dezembro desse mesmo ano, a gente chegou à conclusão de que, né, a esperança já havia morrido, e a gente sabia que não, nós não vamos conseguir colocar esse negócio sozinho. E aí, a gente fez várias rodadas de entrevistas com alguns parceiros aqui da Liferay. O Flávio nos indicou vários, e a gente conversou com alguns, e realmente escolhemos a Entergy. Então, foi quando a Entergy entrou com a gente, tá? E foi uma escolha assim, muito, muito acertada. Eu estou vendo o pessoal dali, mas fala assim, né, com muito carinho, porque realmente foram os que nos mostraram o maior, né, assim, entendimento e de como desenvolver essa solução, como nos dar essa solução. Então, com as questões burocráticas, o projeto só começou mesmo em março, tá? Em março desse ano.
E aí, o que aconteceu? Nós já éramos agora um grande, né? Era um projeto que envolvia 3 grandes players, né? Então, éramos 3, né? Tínhamos 3 grandes marcas aí envolvidas nesse grande projeto, que não é simples, né? Não é fácil. E aí, o que aconteceu? A Entergy nos aproximou com essa metodologia ágil, que nos fez sistematizar, né, os pensamentos assim, de forma que a gente vamos buscar as metas, vamos buscar os objetivos, olhando sempre do ponto de vista do usuário. Né? Eu vi ali a apresentação da como é o nome da Márcia? É Márcia, né? Andréa estava falando da experiência do usuário. Eu digo, puxa, é exatamente isso que eles estavam tentando nos passar, né, nesse momento aqui da metodologia. E foi uma metodologia que revolucionou um pouquinho, né? Porque nos fez pensar um pouco sobre o ponto de vista do cliente. E aí, o que aconteceu? A metodologia, ela trouxe, quando a gente parou para pensar, a gente trouxe alguns desafios. Na verdade, ela remexeu um pouquinho. Então, quando eu falo de metodologia ágil, quando eu falo assim, não, vamos botar as metas, vamos botar os objetivos, e a gente repensou o que nós estávamos fazendo, o que nós já tínhamos. Então, isso dá trabalho, né? Isso não é simples, e isso causa um desconforto, porque as pessoas já estão acostumadas a fazer as coisas de uma certa maneira. E aí, tem que ter um jogo de cintura, né? Bastante assim, intenso, como se diz. Porque estava mexendo também na cultura organizacional. Então, deixa eu dar um exemplo. A gente, como eu disse anteriormente, nós temos uma parceria com 2.300 empresas, né, para fazer convênios para que os nossos alunos tenham essa experiência de estágio logo nos seus primeiros inícios de semestres. Aí, quando a gente estava desenvolvendo o conteúdo para esses alunos, não me interessava pensar do ponto de vista da divisão de estágio. O aluno que quer fazer o estágio, ele não está interessado se é a divisão de estágio ou se é a vice-reitoria de graduação, ele quer fazer o estágio. Como é que eu faço o estágio? Então, na hora que a gente colocou isso como, assim, vamos tirar o institucional da divisão de estágio e vamos dizer como é que o aluno faz para ter estágio. O aluno está aqui, os pré-requisitos são esses, você apresenta essas documentações, entra, faz esse cadastro, tudo. Então, isso é uma pequena mudança. A pessoa da divisão do estágio, a diretora, já fica, mas você não vai falar da minha divisão de estágio? Eu digo, professora, não. Será que precisa mesmo? O aluno não quer saber. Né? Ele quer saber como é que ele consegue o estágio. Então, isso é uma das coisinhas. Aí a outra coisa é, professora, agora você vai me dizer como é que, do ponto de vista da empresa, o que uma empresa pode fazer para se associar à Unifor? Puxa, eu quero ter alunos da Unifor como estagiários, não é? Como é que eu faço? Então, você tem que me dar essa informação. Então isso isso é um exemplo, né? Mas são tantos outros, porque as pessoas passaram a perceber, não, mas tem que falar da minha divisão, tem que falar do meu setor. Não tem que falar do seu setor. A gente tem que falar do curso que a gente vende, né? Então, isso trouxe, né, alguns desgastes, inclusive. Era difícil, né, assim, muitas vezes convencer que essa experiência do usuário era pungente do ponto de vista para a gente solucionar o problema, que era a venda do curso. Né? Não me interessa muitos floreios, mas sim o propósito, né, do qual a gente estava se propondo. E aí, um outro grande desafio é que a gente tinha que fazer tudo e com o barco andando. Né? A gente estava trocando pneu lá com o carro andando. Então, envolveu muita gente. E no que envolveu muita gente, não só dos nossos parceiros, né, no caso aqui, o pessoal da Entergy, mas envolveu a gente também. Então, a gente nada parou, a gente não deixou de fazer nada. Né? Então, foram consumidas muitas, né, horas e muitas energias em função ao longo aí desse ano. E com a licença poética aí do Drummond, né, no meio do caminho havia uma pedra, aliás, haviam várias. Né? Então, a gente encontrou, porque era natural encontrar. Por que era natural encontrar? Porque a gente estava mudando essa estrutura, né, esse pensamento da estrutura organizacional.
A gente estava fazendo reflexões sobre como a gente estava se apresentando. E a gente tinha outras questões técnicas mesmo, né? Esse negócio aqui de inconsistência dos serviços, erros das massas de dados, que a gente, que não é minha área, não é a TI, né? Que a gente nem entende, né? O pessoal da TI dizia, está acontecendo isso, aquilo outro. Bom, então, vamos tentar resolver. Então, realmente, não foram né, as poucas as pedras. E ainda tinha a validação com as áreas. Então, essa questão da validação com a área, esse desconforto que gerava com várias áreas, realmente trouxe bastante desconfortos, né? E desgastes, e algumas vezes, inclusive, até desgastes. Mas é um projeto grandioso, e não era de menos, né, que a gente ia achar que não ia ter esse tipo de coisa, né? É um projeto que já somamos 5.000 horas de projeto, contando as horas que a Inter está desenvolvendo, com o que a gente está desenvolvendo lá internamente. São 45 pessoas diretas, também nessa mesma linha de raciocínio, direta com o projeto, então são muitas, né? Não são poucas. E aqui é o nosso, como é que está ficando o nosso novo portal. Tá? Ele está ficando lindo. É assim que ele está ficando. Ele está ficando lindo. Né? Realmente é muito gratificante a gente ver o app que foi dado em função, né, dessa nova ferramenta, dessa nova plataforma e da forma como a Entergy conseguiu entender esses problemas que a gente tinha e desenvolver esses novos layouts. Então, nós temos agora mais números, vamos ter mais imagens para mostrar o que nós fazemos, o que nós podemos fornecer. É um projeto que está nos dando, inclusive, visibilidade com o que nós fazemos, que vai nos dar essa visibilidade com o que nós fazemos, com o aparato de material áudio, visual, inclusive, que nós produzimos, que não é pouco. E o que a gente sabe é que nós vamos, no mínimo, causar muita raiva à nossa concorrência, né? Eu estou aqui com a esperança aqui de ver assim várias carinhas chateadas, né? Nós vamos causar no mínimo um buzz no mercado por conta disso, porque a nossa concorrência é grande e com esse novo visual, essa nova ferramenta, isso vai nos proporcionar mostrar de forma clara, né, para o nosso consumidor, nosso potencial consumidor. Esse é um site, pessoal, que precisa, né, que está sendo desenvolvido com a integração de muitos serviços, né, de muitos aplicativos. Porque nós temos matrizes de professores, de disciplinas, de serviços, nossa, tantos outros, de teses e dissertações, né, de aulas, a placa virtual, de cursos, enfim. São vários. Né? Nós temos só um dos serviços, nós temos lá 15.000 vídeos, porque nós temos uma TV universitária, por exemplo, e temos um serviço que consome 15.000 vídeos. Então, é enorme. Realmente, né, dar resolutividade a essa questão é muito... Não foi fácil. E aí, assim, a gente está para lançar, ainda não lançou. Faltam aí alguns ajustes, serem feitos alguns ajustes. Né? Precisamos subir o conteúdo, que essa é a nossa parte aqui do marketing. Né? E vamos go live, provavelmente, no comecinho de fevereiro. Essa é a nossa expectativa. E a gente espera realmente causar essa sensação aí no mercado. E eu espero que, na próxima vez, eu esteja falando aqui com vocês com números, de como essa plataforma realmente possibilitou o aumento da venda dos nossos cursos. Né? Que esse realmente é o nosso foco. A universidade está investindo, de fato, né? Fez um investimento pesado, acreditando muito nisso, né? De que a gente precisa realmente chegar junto a esse público, que é o nosso cliente potencial, e que a gente precisava disso. Essa é a nossa EMA, a EMA Pernalta, para as nossas redes sociais, né, que está agradecendo aqui no meu nome para vocês. E aí, agradecer aí a gentileza da atenção. E agora eu queria escutar algumas perguntas. Oi, Carol. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou Isabelle, do Banco do Nordeste. E nós também estamos com o Lifer lá.
e acabamos de lançar a intranet, né, em Liferay. Foi um trabalho árduo. Foi árduo, né? Não tão complexo quanto o de vocês, imagino, mas foi bem interessante. A receptividade foi melhor ainda, porque está todo mundo muito feliz. Obrigada. Eu fiquei na dúvida em relação às pessoas envolvidas no seu projeto. Eu tive a oportunidade de coordenar o grupo lá de lançamento da intranet, e você falou aqui que 45 pessoas envolvidas. São envolvidas com exclusividade? E como é que é a formação dessa equipe lá? E a segunda dúvida é em relação aos vídeos. Você falou que tem muita plataforma de audiovisual, nós também temos lá no banco, e nós tivemos que buscar um servidor fora para poder embedar os vídeos, e o Liferay ele só aperta, ele só apresenta os vídeos, né? A gente não carrega as mídias nele. Como é que vocês estão fazendo isso tecnicamente lá? É uma dúvida técnica, e é isso. Obrigada, querida, pela pergunta. Então, assim, primeiramente, eu até fico feliz de saber que vocês conseguiram implementar a intranet, que essa é uma nova etapa que nós vamos querer implantar lá, né? Implementar, porque nós temos uma intranet, então nós vamos ficar com 2 plataformas, nós vamos ficar com a Liferay e depois com essa nossa antiga. Então, esse talvez seja o próximo passo também, além dos ajustes, claro, mas é implementar essa intranet, até por conta da responsividade e tudo mais. Porque os nossos alunos usam muito, né? Não são só nossos funcionários, né? A intranet para a gente importa bastante, porque lá na intranet os alunos acessam tudo, né? Acessam os livros digitais, as frequências, as notas. Então, para a gente também é um passo assim, super importante. Então, em breve também a gente vai fazer isso. Em relação à questão das pessoas envolvidas, eu coloquei 45, mas é assim, contando direta e indiretamente. Lá no marketing, nós temos 2 pessoas mais à frente desse projeto, que sou eu e Virna, mas temos assim, outros que não estão tão com a mão, né, as mãos na massa, literalmente. Então, muitas vezes a gente vai, faz os testes, perguntas, enfim, aí faz algumas considerações. Na TI, o que acontece? Realmente são muitas pessoas, né? Nós temos ali pelo menos umas 20 pessoas diretamente envolvidas. Como temos muitos serviços, aí o que acontece? Então, aquela pessoa que desenvolveu o serviço lá da lista, da matriz curricular, dos cursos, então aquela pessoa tem que se envolver, ou aquelas pessoas que estão relacionadas àquele serviço. Então, elas têm que se envolver para aquele serviço. Mas olha quantos outros são, e foram 23. Então, foram 23 serviços. Então, para cada um deles, eu tenho pelo menos uma pessoa envolvida, fora o pessoal, assim, de uma forma geral, da TI, que no caso aí é o Ricardo e a Denise, que estavam diretamente. Então, assim, consumiu muitas horas. Assim, eu fiz uma aproximação, mas assim, não foi fácil. Não está sendo, né? Porque envolve muita gente mesmo. E a questão dos vídeos, o que acontece? A gente também tem um serviço, que é o serviço da biblioteca, de vídeos da biblioteca. Porque não sobe só os vídeos da TV Unifor, mas outros vídeos. E aí, essa parte técnica, especificamente, eu não vou saber te responder, né? Mas depois eu acho quem sabe te responder. Mas, assim, foi uma discussão. Inclusive, é interessante até isso, porque antes o serviço estava mostrando determinadas formas dos vídeos. E aí a gente achou, olha, não precisa isso, a gente só precisa de uma forma mais simples, né? E até quebrar inclusive essas barreiras, né, de como a pessoa entender. A pessoa mesmo que desenvolveu o aplicativo diz, não, mas não foi assim na época. Eu digo, gente, isso já faz 20 anos. É outra forma das pessoas usarem o vídeo, né? Então, mas eu consigo essa informação. Oi, Carolina. Oi, Jesus, joia! Tudo bem? Sou o Jesus, da Entos, gente que está aí colaborando para o novo portal da Unifor. E, no caso dos vídeos, basicamente, a gente o que faz é consumir serviços de um sistema que eles têm próprio, que já tem esse gerenciamento de vídeos, tá? Todos os vídeos estão em MP4, a gente só usa o player da HTML5 para apresentar consumindo esses serviços, tá? Então, tá aí tranquilo. Jesus salva, viu? Sempre. Mas, olha, uma coisa interessante que eu me lembrei agora é que, no começo do projeto, eu me lembro da gente testando, fazendo alguns testes, né, nos novos layouts. E eu me lembro que a gente fez com alguns prospects, né, variados, com alguns professores, alunos.
E no começo a gente, nossa, isso foi assim, o primeiro teste foi terrível, eu fiquei arrasada. Eu digo, meu Deus, o que isso vai acontecer? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? E aí foi muito interessante porque eles, né, o Jesus bem prontamente, junto com a Carla, diz, olha, não vai dar certo. A gente vai ter que mudar justamente o que eles estão nos indicando que não está legal. E aí, com essa metodologia, que eu achei fantástica, é justamente isso, de forma rápida, a gente já foi feito um apontamento. Então, os outros testes foram de boa, realmente tinham alguns detalhes. Então, isso foi assim, muito, muito bacana da gente, né, sentir do ponto de vista do cliente, né, dar um sossego, né, no coração, como se diz. Então, eu agradeço a atenção, viu, pessoal? Fica à disposição. Tudo de bom. Obrigado, Carol.